Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado que recebem um sinal da Band em HD. Eu sou o Neto Cavalcante e hoje me acompanha na bancada nesse programa o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. O nosso convidado de hoje é o gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, Fábio Calderaro. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Band e à Entrevista Coletiva. Olá, Neto. Olá, Eduardo. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite e gostaria de cumprimentar todos que nos assistem também. Fábio, a gente sempre começa o nosso programa pedindo para o nosso entrevistado se apresentar, para quem está em casa poder entender quem é que vai conversar com a gente também. E já em seguida eu te emendo para falar um pouco das atribuições do CBA, que quem mora em Manaus conhece por ver um prédio, uma edificação imponente ali na área do Distrito Industrial. Bom, eu sou economista de formação, né? Tive uma passagem lá atrás no Exército também, era oficial de carreira. Deixei o Exército em 2005, fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei em algumas corretoras, bancos de investimento. E em 2018 eu aceitei o desafio de fazer a gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia. À época procurava-se alguém que tratasse na parte de gestão mesmo e tivesse condições de atrair investimentos para o centro, né? Para não ficar só dependente de fontes de recurso orçamentário. E eu aceitei o desafio e é um desafio muito gratificante para mim, né? Eu estou fazendo até doutorado em biotecnologia de tanto que eu gostei do assunto, né? E quando você aceitou esse convite, você estava no Amazonas? Estava em Manaus? Eu tinha acabado de chegar aqui no Amazonas porque eu trabalhava num fundo de private equity, a gente comprou participação, né? O fundo que eu trabalhava comprou participação de uma empresa aqui, nós viemos fazer gestão ativa e talvez os tomadores de decisão em Brasília, sabendo disso, aí me convidaram e eu aceitei o convite. Agora explique para a gente um pouco sobre as atribuições do CBA, a que serve o Centro de Biotecnologia da Amazônia? Bom, o CBA é um instituto tecnológico que visa apoiar o empreendedorismo biotecnológico na região, né? Então, em todos os níveis, desde a indústria, que é o Polo Industrial de Manaus, nós temos aqui a nossa biodiversidade, que é a nossa maior vantagem comparativa, mas lembremos-nos que nós temos o nosso Polo Industrial de Manaus, que é a nossa grande vantagem comparativa, competitiva, né? Então, as empresas que aqui estão podem incorporar nos seus produtos e processos insumos da nossa biodiversidade, induzindo toda a cadeia. Então, nós apoiamos a indústria no desenvolvimento de novos produtos e processos que incorporam insumos da biodiversidade. Nós apoiamos também as empresas de base tecnológica, aquelas que nascem aqui, as startups locais, seja de fitoterápicos, de alimentos nutracêuticos, funcionais, cosméticos, que nascem aqui, também ajudando a dirimir o risco tecnológico desse desenvolvimento, até porque produtos biotecnológicos são muito intensivos em capital, precisa de maquinário específico, de gente especializada, e uma empresa que está nascendo não tem esse capital todo, né? A infraestrutura necessária, a capacidade instalada. Então, nós incubamos essas empresas no CBA e depois elas seguem, né? Quando faz o processo de spin-off, elas saem do CBA e seguem sua vida, né? E também a gente apoia a base e a organização das cadeias produtivas, que são nossos fornecedores de matéria-prima que estão lá no interior. Então, as agroindústrias, né? As comunidades florestais, os sistemas de manejo, os empreendedores da floresta. Então, nós vamos até eles, damos assessoria e treinamento de boas práticas, né? De coleta, de manipulação, de manejo, para que eles possam se qualificar e alcançar mercados mais sofisticados. E nesse trabalho uma ajuda que se soma ao que faz, por exemplo, a Embrapa, ou trabalham com nichos diferentes? Não, são trabalhos complementares, né? Até porque a Embrapa é uma grande parceira nossa, porque nós somos um instituto e nós não temos campos de observação. Nossa atividade normalmente laboratorial, né? E nós temos uma planta piloto de produção em escala. Mas nós precisamos, às vezes, fazer alguns testes, aí eu falo fibras vegetais, a gente quer plantar alguma coisa, então nós utilizamos o trabalho da Embrapa e todo o conhecimento tácito e todas as tecnologias que já foram desenvolvidas pela Embrapa ao longo de anos. Então,
nós cooperamos e complementamos e vice-versa, né? Nós nos complementamos, digamos assim. Então, esse é em contrapartida o que vocês recebem das empresas, da iniciativa privada, quando vocês fazem essa ajuda. Seria o complemento, eles devolvem esse trabalho a vocês. Como vocês recebem? Como é que é o trabalho, essa inversão? Eu queria entender, até porque existe um edital, a gente pode falar dele, do edital que abre aí um chamamento. É um chamamento para a concessão de empresa, de uma iniciativa privada para o CBA. Eduardo, porque o grande imbróglio do CBA e todos os nossos... A tua sociedade amazonense já sabe disso, né? É a sua falta de personalidade jurídica e a vinculação à estrutura regimental da SUFRAMA, que vem ao longo dos anos, desde a criação do centro em 2002, fazendo o papel de mantenedora do centro. E essa falta de personalidade jurídica, ele cria alguns problemas. Primeiro, que o CBA não consegue trabalhar na plenitude da sua capacidade, ainda que tenha feito e faz muita coisa. Diferente do que pensam, né? Às vezes eu fico chateado quando eu escuto, olha, o que o CBA fez, né? Ao longo desses anos. É porque o trabalho de pesquisa e desenvolvimento e inovação, normalmente, é silente. Leva anos, né? Ele é anônimo, leva anos, né? Um projeto de estruturante de inovação de um determinado produto. E tem muito segredo industrial embutido nele. Então, você não pode ficar divulgando tudo que é feito. Mas é lógico que nós temos 12 mil metros quadrados, 23 laboratórios, uma planta piloto industrial e uma estrutura que tem um parque de equipamentos muito complexo e que não é fácil se manter. Então, estando vinculado à estrutura regimental da SUFRAMA, nós só temos a oportunidade de receber uma fonte de recurso, que são os recursos orçamentários. E com um parque complexo desse, é muito difícil você manter. Né? Aí depende de boa vontade política, além de tudo. E disponibilidade orçamentária. Agora, mais do que isso, estando vinculado à estrutura da SUFRAMA, nós não podemos alcançar os recursos da política pública da região voltada para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a Lei de Informática da Amazônia Ocidental e Amapá. Por quê? Hoje o CBA é vinculado à estrutura regimental da SUFRAMA, ela não tem CNPJ próprio e utiliza, portanto, o CNPJ da SUFRAMA, que fiscaliza esses recursos. Ou seja, seria como se a SUFRAMA recebesse o recurso e fosse se autofiscalizar. Se autofiscalizar. Perfeito. A sua leitura está perfeita. Então, a gente precisa desvincular o CBA da estrutura regimental do SUFRAMA e dar para ele uma personalidade jurídica. E esse é o objetivo do edital que está acontecendo quase foi concluído esse processo em 2017? 2018. 2018, já com o mandato tampão do ex-presidente Michel Temer, quando assume no lugar da Dilma, e ficou por aí, não foi? O processo agora, Eduardo, ele é um pouco diferente, tá? Porque mais importante do que dar uma personalidade jurídica para o CBA, um CNPJ, era se criar um modelo de negócios para posicionar corretamente o CBA na cadeia de inovação, para que ele possa trabalhar em complemento às outras instituições que já estão aqui e fazem muito bem o seu papel, as universidades que trabalham na base da cadeia de inovação, os institutos intermediários, aí você tem o INPA e todos os institutos públicos e privados, as ICTs que estão aqui, e o CBA que vai trabalhar mais ao fim da cadeia de inovação, próximo ao setor produtivo. Ou seja, os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que como o Eduardo falou, eles demoram muito para executar, chega uma fase que você tem que dar escalonamento e preparar para transferir a tecnologia para o setor privado. E até mesmo o CBA como captador de demandas tecnológicas do setor produtivo, principalmente do nosso polo industrial de Manaus. Então, posicionar o CBA na cadeia de inovação foi o principal objetivo de se construir esse plano de negócio, que aí drivou qual é o melhor arranjo jurídico para isso, que é o modelo de organização social. Então, apesar do modelo ser o mesmo que a de organização social, o que se espera dessa organização social, os objetivos são totalmente distintos que do último processo. Então, nós acreditamos que agora existe uma direção geral, um norte melhor para que essa instituição possa fazer com que o CBA deixe o legado que se espera para a sociedade, para o Amazonas e para toda a Amazônia Ocidental. Agora, Fábio, eu não sei se
até vale a pena tocar nisso, se estava já dentro da tua gestão, mas chegou um tempo que ele chegou a ser ancorado, e também, não sei se nessa época, no Inmetro também, No né? Inmetro, porque nós precisávamos de uma entidade, porque é o seguinte, hoje, como o CBA está vinculado à estrutura regimental da SUFRAMA, os objetivos sociais do Estatuto da SUFRAMA não estão alinhados com os objetivos sociais que deveria ter o CBA. Então, por exemplo, se hoje a gente faz uma prestação de serviço de uma análise bromatológica, uma análise química, a gente não consegue emitir nota fiscal. Por quê? Porque isso não faz parte dos objetivos sociais da SUFRAMA. A gente não pode emitir uma nota fiscal. Então, a gente utilizou a estrutura do Inmetro para poder prestar alguns serviços e o próprio Inmetro, nós fazemos o processo de seleção de bolsistas para mobiliar os laboratórios do CBA. Isso é importante falar também, Fábio, perdão, do capital humano ali presente no CBA. São doutores, são mestres, especialistas. Pessoas muito qualificadas, né? Um corpo, uma força de trabalho muito qualificada, de especialistas, mestres, doutores, pós-doutores, que são formados não só no Brasil, mas nas mais diversas, das melhores universidades do país. E daqui a pouco, além de gestor, o senhor também vai contribuir com esse quadro, né? O senhor falou que está fazendo o seu doutorado em Química? Em biotecnologia, aqui na Universidade Federal do Amazonas, né? E é um curso excelente, diga-se de passagem. Agora, e todo esse capital humano e essa capacidade e toda a estrutura que o CBA detém aqui no Estado, abre uma expectativa muito grande com relação a esse resultado, né, o concreto, o que o CBA vai devolver. A gente sabe de todo o risco que a Zona Franca vem sofrendo, né, durante o seu tempo, e fala em criar uma nova matriz econômica, e fala em explorar os recursos da floresta de modo sustentável, e a grande expectativa talvez esteja sendo direcionada ao CBA, né, Fábio? Neto, esse é um ponto importante. Nós temos, de fato, desenvolver vetores econômicos complementares aos vetores econômicos aqui postos. A matriz econômica está dada desde o decreto 28867, que é uma matriz de incentivos fiscais. À época, existiam 3 vetores econômicos, né? Que é o industrial, o agropecuário e o comércio. Mas nós temos que criar outras atividades econômicas, principalmente para levar a atividade, para adensar as cadeias produtivas endógenas, levar a atividade produtiva para o interior. Até porque o modelo Zona Franca, ele concentrou muito das atividades aqui, porque as atividades incentivadas do Polo Industrial de Manaus criaram um alto custo de oportunidade para as atividades que geravam demanda para o interior. E elas existiam. Antes do PIN, existia aqui na Cachoeirinha as empresas de sorva, balata, pau rosa, enfim, empresas que demandavam insumos ou produtos minimamente beneficiados da agroindústria do interior, que geravam demanda para as comunidades agroflorestais, os sistemas de manejo ao seu redor. E aí o alto custo de oportunidade do PIN, porque tem as suas cadeias produtivas mais exógenas, criaram esse alto custo de oportunidade e as empresas inviabilizaram essas atividades. Então, o importante de um novo vetor econômico, aí eu me refiro à bioeconomia, é de gerar atividade econômica para o interior do Estado. E aí, para que nós consigamos atingir esses objetivos, há de se superar diversos desafios que devem ser tratados de forma concomitante. O CBA é um único deles. Então, eu acho que deposita-se até uma esperança um pouco inocente, de que quando o CBA tiver sua personalidade jurídica e conseguir alcançar outras fontes de recursos e trabalhar talvez na sua plena capacidade, a bioeconomia, que é um desses vetores, vai se startar como se Big fosse. E não é assim. Nós temos uma série de desafios que devem ser enfrentados e aí organizar e qualificar as cadeias produtivas e, para tanto, depende de melhoramento de infraestrutura, fontes de financiamento adequados e customizados a cada cadeia produtiva, e precisamos também, pelo lado da parte mais alta da cadeia produtiva, atrair empresas para cá que vão induzir as cadeias produtivas. Sim. Então, empresas de cosméticos,
fitoterápicos, né? Alimentos funcionais, nutracêuticos, para nós, de fato, diversificarmos a nossa matriz produtiva na região. Até porque o CBA é um instituto tecnológico que visa apoiar o empreendedorismo. Apoiar. Se nós não tivermos aqui as indústrias das quais nós receberemos as encomendas tecnológicas e para quem nós vamos transferir a tecnologia, qual é o trabalho de um centro de tecnológico que quer se posicionar ao final da cadeia de inovação mais próximo do setor produtivo? E me permita, Fábio, só para... A nossa audiência é muito qualificada, mas quando o Fábio fala em criar uma cadeia produtiva, é que a gente já teve o exemplo, por exemplo, da borracha, em que a gente sabe do potencial, sabe que tem muita matéria-prima a ser explorada aqui, mas não dá para minerar isso, né? Sair procurando as árvores, procurando, né, insumo ali. Esse insumo, né? Precisa construir isso em cadeia, fazer as plantações para poder ter esse insumo. Para ter o ciclo assim que finaliza. Isso, completo. Fábio, a gente já complementa isso. A gente vai fazer um breve intervalo aqui na entrevista coletiva e volta em 2 minutos. De volta com o programa Entrevista Coletiva, recebendo aqui o gestor do CBA, Fábio Calderaro, na bancada com a gente na entrevista também, Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente. O CBA foi o organizador, né, de um grande evento, uma grande feira que finalizou no início desse mês agora de julho, que foi a Expo Amazônia, com presença do vice-presidente. Qual o balanço dá para fazer desses 3 dias de evento, Fábio? O CBA foi um dos organizadores, junto com a Associação do Polo Digital de Manaus, com a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas e com o IDESAN, que é o coordenador do Programa Prioritário de Bioeconomia. Nós ficamos surpreendidos com o evento. Eu acho que isso foi um entendimento uníssono, né? Eu acho que o evento tirou um uau das pessoas que foram lá visitar. Certamente foi o maior evento, ele era temático, né? Tratava sobre bioeconomia e tecnologia da informação e comunicação. E por que foi proposital isso? Porque nós acreditamos que esses 2 vetores econômicos, que estava falando há pouco sobre eles, são aqueles que estão mais alinhados com os objetivos de desenvolvimento econômico, ambiental e social para a nossa região, né? Em termos de número, só para a gente ter uma ideia da dimensão que foi esse evento, 16 mil pessoas passaram pela Expo Amazônia nos 3 dias, um pouco mais de uma semana, né? Aconteceu entre os dias 30 de junho a 2 de julho. Foram 61 expositores, e aí inclui entre os expositores grandes empresas daqui e de fora, inclusive, vieram empresas de fora, as ICTs públicas e privadas, as instituições científicas e tecnológicas, não só daqui, mas de fora também, né? As universidades participaram, todas as universidades do Estado do Amazonas, os entes públicos, né? E aí o governo do Estado do Amazonas, a prefeitura, vieram também a prefeitura de Novo Airão, ela veio também a prefeitura de Novo Airão, estava aqui conosco, 100 startups, que são essas empresas de bases tecnológicas, e nós também demos a oportunidade de nós fizemos uma feira de produtores e de artesãos, de economia criativa. Então, os produtores da floresta, os artesãos locais, né, os artistas da região, eles tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos, suas artes e assim por diante, né? E os produtores também. Então, tinha lá produtor de café, de açaí, produtores de alimentos nutracêuticos, de cosméticos, de chocolate. Então, foi um evento que ele reuniu todos os atores desse grande ecossistema de tecnologia da informação e comunicação, que já tenta se consolidar, e o nascente de bioeconomia, que tem muito a caminhar ainda, sabemos disso, né? Uma outra coisa importante é que nós sabemos que não há abundância de recursos na nossa região, existe escassez, né? Nós estamos num estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados e, como nós falamos no bloco anterior, precisa organizar suas cadeias produtivas. Isso é muito intensivo em capital.
E normalmente a fonte de financiamento disponível para os produtores florestais é do tipo do crédito rural. E nós temos desafios na Amazônia que eles só serão vencidos com escala. E só investidores institucionais, com a escala de investidores institucionais, poderá nos ajudar. Então, nós ficamos muito preocupados em trazer esses grandes investidores. Então, veio para cá BNDES, 46 executivos do BNDES, inclusive o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Gustavo Montesano, esteve aqui, trouxe com ele vários CEOs de bancos de desenvolvimento do mundo todo, e aí destaco Colômbia, México, França, Alemanha e África do Sul, estavam aqui de olho nesse ecossistema, o que a gente precisa para desenvolver nossas cadeias produtivas, nossos projetos sustentáveis, vários fundos de investimento, né? E Embrapi, então vários agentes que entenderam que nós precisamos customizar mecanismos de crédito, né, adequados a cada cadeia produtiva. Então foi uma oportunidade ímpar, nós ficamos muito felizes com o resultado do evento, eu acho que chamou atenção e surpreendeu a todos, espero que nós consigamos fazer isso de forma recorrente todos os anos. Você citou alguns insumos aí durante sua fala, e eu vou só citar alguns exemplos aqui de potencialidades que nós temos, como o guaraná, o açaí, e aí tem coisas antigas como andiroba, né? Só para citar alguns desses, o que tem desses produtos com projetos em desenvolvimento hoje no CBA? Legal. Nós temos uma área de química dos produtos naturais e a nossa sina é adicionar valor aos insumos amazônicos. Nós queremos deixar essa herança das drogas do sertão que nós temos, de fornecer matéria-prima sem agregação de valor, né? Então nós estamos preocupados em não vender açaí só em polpa ou congelado, a gente quer extrair o composto fenólico do açaí, a antocianina, né, que é o antioxidante. Então nós fazemos alguns trabalhos com a cadeia produtiva e vou dar um exemplo. Nós temos um trabalho em Maués, com uma cooperativa local, em que a gente fez o desenvolvimento tecnológico. Eles forneciam praticamente semente de guaraná só para a indústria de concentrados, e aí ficava muito na mão do atravessador, o produtor ganha muito pouco com isso. Nós pegamos uma cooperativa que já estava mais organizada e conseguimos desenvolver a tecnologia do extrato do pó do guaraná, tá? E conseguimos fazer com que ele certificasse no orgânico para alcançar mercados mais sofisticados. Isso já aumentou o preço que eles vendiam em quase 11 vezes o valor adicionado disso. E num processo muito simples, que a gente tem uma máquina no CBA, a gente fez o encapsulamento. Sabe essa cápsula de guaraná? E aí depois a gente transferiu a tecnologia para a cooperativa, eles compraram o equipamento, conseguiram encapsular em escala e eles já estão exportando esse guaraná encapsulado, com valor adicionado de 47 vezes. Eles não vendem mais para a indústria de concentrado e nem para os atravessadores. Esse é um de tantos outros exemplos que nós fazemos para agregar valor aos insumos. Aumentando, por exemplo, o rendimento da transformação de um óleo vegetal em um óleo essencial para as startups locais, para as comunidades agroflorestais que às vezes querem alcançar, prototipar amostras para vender para os compradores de óleos vegetais ou essenciais e não tem equipamento. Então a gente faz esse trabalho de prestação de serviço, qualificação técnica, principalmente com os pesquisadores que às vezes vão até a campo, né? Trazem a amostra, às vezes traz o empreendedor da floresta. Tem uma senhora de uma zona de desenvolvimento sustentável da Terra Preta que chama Dona Yolanda e ela tem a Yara Cosméticos, né? Ela é uma empreendedora surpreendente. Ela desenvolve seus cosméticos na zona de desenvolvimento sustentável, no meio lá da comunidade dela. Então, às vezes, a gente traz empreendedores como a Dona Yolanda e faz um lote dentro do CBA, ela entende como manipular melhor, qualificar melhor aquele produto, ela aprende, volta para a sua unidade e desenvolve em escala lá.
Então, esse é o objetivo do CBA, apoiar o empreendedorismo biotecnológico em todos os níveis, né? Melhorando a qualificação desses produtos e transferindo tecnologia para que eles possam seguir sozinhos adiante depois. Quando o senhor fala em atravessadores, a gente pensa em biopirataria, a gente fala de tráfico de sementes, de biopirataria. Como é que está hoje esse trato? Existe esse problema? Vocês enfrentam esse problema? Não, os atravessadores são os intermediadores, né, entre aqueles que produzem os insumos e aqueles que vendem para a unidade de processamento. E é muito triste, porque quando você vai medir essa cadeia produtiva, quase 70% por algumas das cadeias produtivas, né? São os que ganham mais. E sabe por quê? Porque eles têm um barco e dinheiro para comprar. Então a gente tem que diminuir, dirimir um pouco essa relação que tem entre aqueles que produzem, né, de fato, aquele que sobe no açaizeiro e tira o açaí e processa ele minimamente, para aquele que vai adicionar valor. Porque fica muito a cadeia, né, os recursos ficam muito nas mãos dos atravessadores. Geralmente esses atravessadores são quem? São também ribeirinhos? São ribeirinhos. Empresários, são ribeirinhos microempresários? Não, são ribeirinhos. Às vezes eles Eles conseguem tirar do interior e trazer aqui na capital. Em Tefé, né? Quando você chega em Tefé, para você ir num produtor agroflorestal que produz guaraná, por exemplo, você vai passar 25, 30 minutos numa voadeira até chegar lá. Então, eles que fazem, eles vão até a comunidade agroflorestal, compram, e essa é uma relação muito hostil, porque é praticamente um monopsônio, né? Eles impõem o preço que querem e depois vendem para a cooperativa. Então, a gente tem que melhorar essa relação para aqueles que estão na ponta da linha, que são os produtores de fato, sejam melhor remunerados. A gente precisa correr aqui, nosso tempo está chegando ao fim. Quero desde já agradecer, Eduardo, pela presença. Obrigado. Mais uma vez aqui, participação. Agora, Fábio, para finalizar, passar aqui rápido no assunto, mas que deveria e para quem conhece nos encher de orgulho. Durante a pandemia a gente teve muito problema, aquela questão de encontrar artifícios para a gente lutar contra essa doença. E aqui no CBA a gente conseguiu desenvolver antígenos e anticorpos para os testes, né, para a gente possa identificar essa doença. Passar rapidinho nesse assunto. Exato. Tinha uns pesquisadores que estavam dentro do CBA e há muitos anos eles tinham uma planta de produção de anticorpos e antígenos para fins diversos. No CBA, particularmente, eles produziam para kit de sexagem de pirarucu. Quando veio a pandemia, até pelo estoque de tecnologia já embarcado, eles conseguiram flexibilizar a produção e começaram a produzir antígenos e anticorpos por meio de ovos de galinha, que é uma tecnologia patenteada por eles. Normalmente, os anticorpos são produzidos em mamíferos, em roedores, em cães, né, em coelhos. Só que, muitas vezes, para você tirar o anticorpo, você sacrifica o animal. E com a galinha, não. Uma galinha, ela bota um ovo todo dia. E para você, a relação de produtividade, uma galinha em 30 dias, ela evitava o sacrifício de 1.200 camundongos. Então, eles começaram a adaptar a planta de produção, pegaram lá as partículas inertes do vírus, né, o peptídeo, começaram a aplicar na galinha, a galinha ela produzia os anticorpos, aí no ovo ele pegava e purificava da gema, e começaram a produzir para a indústria diagnóstica, né? Porque requer um menor número de licenças. E esses pesquisadores se uniram, formaram uma startup, uma empresa, e hoje eles são uma spin-off. Eles saíram do CBA, foram para uma incubadora e já é uma empresa já. Então, às vezes, é lógico que nós temos uma situação, uma catástrofe, todos perdemos entes queridos, familiares, mas é uma hora de oportunidade para nós criarmos tecnologias. E tiramos daí uma história de sucesso. Fábio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela essa entrevista. Muito obrigado pelo convite, eu queria agradecer a vocês, essa cordial conversa e a todos que nos assistiram. Fábio Calderado, gestor do CBA, obrigado mais uma vez, Eduardo Galvão. Obrigado você de casa que ficou com a gente até agora aqui no Entrevista Coletiva. Grande abraço e até a próxima semana.